Você vê que, embora ele esteja fazendo observações acerca dos fisiocratas inicialmente e depois, e particularmente acerca do Adam Smith, essas observações já dizem respeito a essa terceira parte, em que ele vai dividir a sociedade, ou melhor, o conjunto dos capitais, que ele chama de capital social, em dois departamentos, departamento 1 e departamento 2. O departamento 1 correspondendo à fração do capital social total que produz meios de produção, e o departamento 2 correspondendo à fração do capital total ou do capital social que produz meios de consumo. Vamos discutir, inclusive, as observações que ele faz sobre o Adam Smith. É interessante a gente notar que a acumulação do capital da Rosa, como a gente já observou semana passada, em grande medida gira em torno desse argumento. Ela começa exatamente com a crítica do Marx ao Adam Smith. E pela sua concepção de produto social, acabava em determinadas formulações ignorando o chamado, a fração correspondente ao capital constante. Então, isso o impedia de montar um modelo de reprodução global, dificultava. Mas veja que o Marx aí, ele fala, olha, tem um Adam Smith esotérico. É um Adam Smith que vai até o fundo das coisas, né? Ele fala, embora ele considere que o produto social se componha basicamente de V mais M na linguagem do Marx, capital variável mais mais-valia, na linguagem do Adam Smith, trabalho, palavra que ele utilizava para designar a fração do produto social que correspondia aos trabalhadores, ao salário, ao capital variável, lucro e renda da terra. Então, para ele, o capital social, produto de um ano, por exemplo, já que o Adam Smith também parte daquelas formulações dos fisiocratas, seria dividido basicamente em capital variável e mais-valia. Mas ele fala, o próprio Adam Smith é obrigado a fazer um contorno por meio dos conceitos de renda bruta e renda líquida e considerar que uma parte do produto social tem que ser despendida em meios de produção. O produto social não pode corresponder exclusivamente a meios de consumo. Ele está falando que o Adam Smith faz o produto social corresponder a meios de consumo, porque o Adam Smith está analisando do ponto de vista da reprodução simples, como os fisiocratas. Eu acho interessante, Alana, essa observação que ele faz, muito curta. Talvez, se ele tivesse publicado o livro 2, essa observação sobre os fisiocratas certamente seria mais longa. Nessa observação, ele atribui um mérito aos fisiocratas, particularmente ao Quesnel, considerando que a análise que eles fazem da reprodução do conjunto do capital, em primeiro lugar, já é uma análise da produção capitalista.
É a primeira análise da produção capitalista. Mas os fisiocratas identificavam a produção do valor com a produção agrícola, ou seja, o valor da mercadoria que ficava visível particularmente na fração do produto transformado em renda da terra, derivava da natureza, quer dizer, derivava não do trabalho humano, mas do diferencial do trabalho agrícola. Então, eles identificavam o capital produtor de valor com o trabalho agrícola, porque viam aí um papel da natureza na produção do valor. Em que pese isso, Marx fala, olha, eles pegam aí o modelo da agricultura e consideram a produção de um ano, e a partir dessa produção de um ano, já montam um modelo muito amadurecido, porque eles já consideram aí os adiantamentos em capital que o Marx chamaria de fixo, e os adiantamentos em capital que o Marx chamaria de circulante, e que tudo isso se renovaria na medida em que a colheita fosse bem sucedida e abrisse um novo ciclo produtivo. Aí ele fala, o Adam Smith tem um grande mérito em relação aos fisiocratas. Ele não se refere à produção exclusivamente agrícola mais. O Adam Smith agora se refere ao capital em geral. Então, é um avanço, diz o Marx, em relação aos fisiocratas. Mas, volta e meia, diz ele, o Adam Smith recai na posição dos fisiocratas e vai considerar que a natureza produz valor, e aí ele põe até o animal de trabalho produzindo valor, etc., né? Mas, enfim, ele está analisando posições anteriores para definir a sua própria. Quando ele critica o Adam Smith e o seu conceito de capital fixo e de capital circulante, conceitos que o Adam Smith já utiliza, me parece que o Marx está fazendo a crítica a partir de um modelo teórico novo. Capital fixo para o Marx tem um sentido, para o Adam Smith tem outro. Capital circulante para o Marx tem um sentido, para o Adam Smith tem outro. Então é um diálogo de surdos, porque, para usar a expressão talvez politicamente incorreta do Thomas Kuhn, porque ele está debatendo com uma posição teórica que é paradigmaticamente incomensurável com a dele. Por exemplo, quando o Adam Smith fala em capital fixo, ele fala de um capital que não muda de mãos. Praticamente é aquele capital que está alojado no processo produtivo ou na periferia do processo produtivo, como capital latente. Quando ele fala em capital circulante, praticamente ele identifica o capital circulante com o capital mercadoria. Ele fala, é o capital que muda de mãos. É o capital, é aquela fração do capital que vai ser vendido. Então, o sentido de capital circulante, de capital fixo e circulante para o Adam Smith é muito diferente do sentido que o Marx atribui a esses dois conceitos. Então, o Marx fala uma língua e o Adam Smith fala outra.
Ainda que o Marx, reconhecendo o mérito do Adam Smith no desenvolvimento teórico, considere que ele vai se aproximar de um modelo de reprodução social quando ele se utiliza dos conceitos de renda bruta e líquida. E aí o Marx já aproveita o momento para um arrazoado inicial sobre esse conceito de renda. Você vê que há uma diferenciação aí herdada dos fisiocratas, inclusive está ancorada no significado francês da palavra. Porque quando os fisiocratas, montando, particularmente o Quesnay, montando o esquema da produção agrícola, falam em rendimento, eles usam a palavra revenue em francês, que quer dizer retorno. Então, aquele capital que entrou no processo produtivo retorna a ele, para abrir um novo ciclo. É uma palavra que vem de revenir, quer dizer retornar. Mas aí o Marx aproveita para começar não porque ele já começou a desenvolver isso antes, mas a delimitar o conceito de renda para ele, Marx. E ele vai alojar o conceito de renda no salário, que é o rendimento do trabalhador, na fração da mais-valia que o empresário utiliza para o seu consumo pessoal, e na renda da terra, enquanto ela for utilizada como recurso de consumo para o proprietário da terra. E, claro, toda aquela fração do salário, da mais-valia e da renda da terra que vai ser destinada aos terceiros agentes, né? Aos agentes do Estado, da igreja, das igrejas, etc. Vamos discutir. Eu estou meio que divagando aqui, porque o próprio capítulo ele não tem um curso linear, né? Você vê, Alana, que ele chega num ponto em que ele percebe a inversão que o Adam Smith faz ao desenvolver essa sua teoria da reprodução social, de considerar que o valor das mercadorias produzidas se divide em trabalho, lucro e renda. Na linguagem do Marx, capital variável e mais-valia. Mas aí o Adam Smith inverte essa formulação e passa a considerar que renda, salário, lucro e renda da terra são os elementos constitutivos do valor, como se eles fossem a fonte do valor. Aí o Marx falou, nesse momento, o Adam Smith abandona a sua própria teoria do valor e abre uma avenida para a economia vulgar. Aquela economia apologética, né? Que o Marx tanto criticava.
Mas a gente vê, a gente percebe claramente que o Marx já começa a encaminhar o raciocínio dele, ou melhor, a exposição dele, para essa modelação da reprodução do capital social total em dois componentes, a produção de meios de produção e a produção de meios de consumo. Então, ele critica o Adam Smith na medida em que algumas formulações do Adam Smith não conseguem visualizar essa reprodução dos meios de produção, reduzindo o produto social a salário e mais-valia, né? E no contexto do modelo adotado por ele de reprodução simples, representam rendimentos transformados em consumo, gastos em consumo. Ou seja, o Marx está fazendo um esforço para mostrar que, além do V mais M, processo de reprodução implica o C, que é a reprodução do capital constante, que é a reprodução dos meios de produção. Como é que você viu, Alana? Eu ia te dizer que a minha leitura dessa vez foi assim, ó, bem mais batida. Então, eu fiquei muito ruim no final de semana, que é quando eu leio, tive que tomar antibiótico e tudo, não... É gripe, Alana? Sinusite? É a minha sinusite dessa vez, ela... Está atacando aí com a umidade, com... Daí eu não fiz aquela leitura minuciosa. Basicamente, ele começa a apontar para o modelão de reprodução do capital social total por meio de dois departamentos. Sim. A gente tem que observar, porque, claro, o detalhamento vem nos próximos capítulos, que esse modelo ele acabou sendo muito importante, por exemplo, para análise dos sistemas escolares, da maneira como, pegando, por exemplo, o argumento do Althusser, se constitui e se integra ao processo de reprodução a superestrutura jurídico, política e ideológica da sociedade, etc. Então, o livro 2 ele tem desdobramentos muito significativos, né? Eu acho que obras como a do Bourdieu-Passeron sobre o sistema escolar, de Bose-Endintes, etc., são devedoras desse modelo de reprodução do Marx. Sem contar o debate da Rosa, do Lenin, de todos aqueles intelectuais russos do final do século XIX, que girou em torno do livro 2, né? Mas o Marx volta ao modelo fisiocrático, que ele considera o pioneiro. Aliás, é a referência dele. O modelo do Quesnay é que oferece ao Marx essa visão de conjunto. O chamado tableau économique. Ainda que a concepção fisiocrática se limite ao capital agrícola. Avança no sentido de que já analisa o capital industrial, ou seja, o capital produtor de valor. É claro que os fisiocratas não chamavam de capital industrial, o capital agrícola. Quem vai chamar a agricultura de capital industrial é o Marx. E para ele, todo capital produtivo é industrial. Mas eles já analisam um processo de valorização do capital.
ainda que restrito à agricultura. Eles não consideravam, por exemplo, que a produção manufatureira produzisse valor. Só a agricultura produzia valor para eles. Então, há um avanço e há um limite. O Adam Smith, que interagiu com os fisiocratas, inclusive na França, de conversar pessoalmente com esses economistas, ele rompe o limite do capital agrícola ou da produção agrícola e passa a considerar todo o capital produtivo de valor. Então, é um avanço enorme do ponto de vista teórico. Não é só a agricultura que produz valor, é o capital que produz valor, seja ele agrícola ou industrial. Embora o Marx aponte no capítulo, ainda assim, de vez em quando, Adam Smith recai nas posições fisiocratas, né? É interessante a gente observar essa discussão do Marx com os fisiocratas e com o Adam Smith recaindo na fisiocracia, porque, em certa medida, esse vai ser o pano de fundo para a teoria que o Marx vai desenvolver sobre a renda diferencial da terra. Mas aí, no caso do Marx, há uma diferença essencial. Não se trata da terra produzindo valor. O Marx é rigoroso na atribuição de produção de valor ao trabalho. Só o trabalho produz valor. Mas as condições naturais podem potencializar esse trabalho, podem potencializar o trabalho de uma empresa em comparação com as outras. Então, determinadas condições naturais podem favorecer o processo produtivo de um empreendimento capitalista, reduzindo o seu custo de produção em relação aos outros empreendimentos capitalistas. Eu mencionei no encontro anterior do exemplo que ele dá da produção de energia com uma roda d'água. Então, enquanto as outras empresas estão tendo que gastar com carvão para produzir vapor, e o vapor movimentar as máquinas, esse capitalista, que é o exemplo idealizado da renda diferencial da terra, ele vai se beneficiar da gratuidade da força natural. Claro, ele vai ter que construir lá uma roda, etc., um mecanismo, mas a partir daí ele funciona como uma força da natureza. Vamos imaginar, por exemplo, esses moinhos de vento que bombeiam água de poço nas antigas propriedades agrícolas. Então, era a força do vento, tinha lá um moinho de vento, é muito comum a gente ver a fotografia de uma propriedade agrícola antiga com um moinho de vento. Um moinho alto, e o vento produzia a força que bombeava a água. Depois que você constrói aquela estrutura, é a força da natureza que fica operando sem custo. Então, esses limites que o Marx vê na fisiocracia e no Adam Smith, que não consegue romper por completo com a fisiocracia, ou recai, como ele diz, de vez em quando, no argumento fisiocrático, vai ser reestruturado para basear a teoria da renda diferencial da terra. De qualquer modo, o Adam Smith já transita da esfera da agricultura, em particular, para a esfera do capital em geral,
e já utiliza para analisar a circulação do capital os conceitos de capital fixo e circulante, só que de um modo totalmente diferente do Marx. Essa teoria vai encontrar um obstáculo na maneira como o Adam Smith analisa o valor da mercadoria. Ele vai considerar que o valor da mercadoria vai se compor de uma fração apropriada pelo trabalhador, outra apropriada pelo empresário capitalista e a outra apropriada pelo dono da terra. Embora, e aí o Marx reconheça o mérito do Adam Smith, é o trabalhador quem produza tudo isso. É o trabalhador que produz aquilo que vai reproduzir a sua força de trabalho e também o lucro e a renda da terra. Então, o trabalhador produz todo o valor da mercadoria e, considerando que a soma das mercadorias tem a mesma composição, a soma das mercadorias produzidas na sociedade tem a mesma composição, são os trabalhadores que vão produzir o conjunto das mercadorias produzidas no âmbito da sociedade. E esse conjunto ele vai ser constituído pelo valor que corresponde à reprodução da força de trabalho e à mais-valia. Ainda que o Adam Smith não usasse o conceito, esse conceito de mais-valia é do Marx, é um conceito novo, tanto que de vez em quando o Marx fala, olha, os economistas, eles chegaram ao conceito de mais-valia, mas utilizam inconscientemente esse conceito. Então, quando o Adam Smith analisa os elementos constitutivos do valor de uma mercadoria, ele deixa de lado o capital constante. Ele só deixa aquela fração correspondente ao trabalho, a fração correspondente ao lucro e a fração correspondente à renda da terra. Para o Marx, isso é V mais M. O C fica de fora. Capital constante fica de fora. Então, isso impediria o Adam Smith de desenvolver um modelo como os fisiocratas desenvolveram e como o Marx desenvolveria também. Mas ele fala, olha, o Adam Smith, ele é obrigado a contrabandear uma formulação que vai permitir a ele incluir a reprodução do capital constante no conjunto da sociedade. Esse contrabando, esse contorno que faz o Adam Smith, diz o Marx, ele apresenta através dos conceitos de renda bruta da sociedade e renda líquida. Então, a renda bruta tem que incluir aquela fração do produto social que vai repor os componentes da produção. Ou seja, vai repor o capital constante. A renda líquida corresponde àquela que pode ser consumida pelos agentes produtivos. Então, ele desenvolve um argumento que é bloqueado pela noção de composição do valor da mercadoria, mas que encontra um estuário para se desenvolver por meio dos conceitos de renda bruta e líquida da sociedade. E o trecho que nós lemos chega até o ponto em que o Marx fala, olha, o Adam Smith, infelizmente, chega num ponto do seu argumento
que inverte a formulação e vai considerar que trabalho, lucro e renda da terra, ou melhor, a remuneração do trabalhador, embora Adam Smith fale em remuneração do trabalho, a parte do trabalho no produto, ele não tem uma linguagem tão conceitualmente precisa como Marx desenvolveria mais tarde. Mas ele passa a considerar que, num determinado momento do seu argumento, que a fração do valor da mercadoria que corresponde ao trabalho, a fração que corresponde ao lucro e a fração que corresponde à renda da terra são a fonte do valor. Aí o Marx falou, nesse momento, ele abre uma avenida para a economia apologética. E, claro, se o valor implica necessariamente trabalho, lucro e renda da terra, isso significa a eternização de uma relação de produção que implica trabalho, lucro e renda da terra. Então, ele está começando aí a expor, depois ele vai avançar um pouco mais sobre isso, exatamente a teoria que a Rosa também começa criticando no início da acumulação do capital. Marx incorpora essa crítica do Marx para mostrar como essa posição do Adam Smith ela estava subjacente à posição de outros economistas. E ela vai criticar o Ricardo, vai criticar o Jean-Baptiste Say, vai criticar o Sismondi. Agora, a dificuldade da leitura, Alana... Não, dificuldade não. Acho que é mais de organizar mesmo, assim. Não, mas é isso que eu ia dizer. Isso é um rascunho, né? E são notas que estão agregadas aí de uma forma que o Engels tentou dar a melhor ordem possível, né? Mas mesmo assim é uma argumentação segmentada, né? Sim. Eu fico às vezes com, não sei, parece que me falta ler o Adam Smith para conseguir pegar as citações. É verdade, Eu acho, Alana, que a gente teria... Eu comecei a ler, eu li praticamente o livro 1 da Riqueza das Nações, que foi muito útil. Depois, como as leituras se avolumaram, eu deixei de lado. Sim. Mas eu acho que falta isso, sim, para dar um sentido mais claro ao que o Marx está falando aí. A gente leu Adam Smith. De fato, né? Porque às vezes eu não consigo entender muito bem as citações, assim, parece que aí já pego, né, o que o Marx vai criticar, sabe, junto, daí já fica... Aliás, é muito interessante ler o Adam Smith. E o Marx faz, vamos pôr entre aspas, justiça ao Adam Smith. Ele não joga, quando critica o Adam Smith, a criança fora junto com a água do banho. Ou seja, ele considera o mérito da obra do Adam Smith. É muito interessante, porque o Adam Smith ele não tem um alinhamento como tiveram os economistas vulgares, os professores das universidades inglesas, os professores de economia, que o Marx critica tanto, McCulloch, etc. Um alinhamento pessoal imediato com os empresários. Ele tenta ver a sociedade como um todo. E ele critica os empresários também. Ele fala, olha, os empresários têm muita vantagem em relação aos trabalhadores.
Eles são num número menor, eles se reúnem em clubes, eles podem conspirar à vontade, e o trabalhador começa a se organizar, já vem repressão em cima. Então, o Adam Smith ele já percebia as posições de classe diferentes, né? E como isso implicava uma dinâmica diferente, a maneira como se organizavam os trabalhadores e a maneira como se organizavam e intervinham politicamente os empresários, né? É por isso que o Marx sempre fala que tem um Adam Smith esotérico, aquele que vai ao fundo das coisas, e um Adam Smith exotérico que fica na superfície, né? Compartilhando formulações do senso comum. Ou não aprofundando a crítica, né? Como faz aí com os fisiocratas. Mas, claro, a tarefa que o livro 2 nos põe é essa: é ler os fisiocratas, ler o Adam Smith. A leitura do Marx, ele abre esse programa de leitura mais amplo. E aí a gente precisa de tempo. Tem que ler o William Pett, tem que ler os fisiocratas, tem que ler o Adam Smith, tem que ler o Stewart, que o Marx admira também, critica, mas considera importante. Tem que ler o Sismondi, tem que ler o Ricardo. Você vê, o Sismondi, o Marx considera o último dos economistas clássicos, né? Mas o Jean-Baptiste Say, que é um contemporâneo ali, ele já considera um economista totalmente vulgar, um apologeta, né? Agora, é o tipo de tempo de leitura que só cabe na rotina do especialista. Você tem que se transformar num economista para ficar lendo o tempo todo isso aí. Então, sempre vai haver um limite, né? Até onde a gente consegue ir, dado o volume de leitura. A maior parte desses textos não tem em português, né? Então, você tem que pegar lá, às vezes, o livro publicado hoje em formato digital, lá no inglês do século XVIII, do início do século XIX. Eu acho muito interessante, isso me desperta muita curiosidade e me dá grande prazer eu ler esses textos, mas é um volume que a gente não consegue assambarcar, porque nós temos outros compromissos, né? No campo intelectual, no campo prático, social, político e tal, né? É uma curiosidade mesmo, porque parece que é isso, né? A gente já vai lendo conforme vem o, né, todo o viés, Claro, assim. claro. Eu acho que nós já avançamos muito mais do que outros projetos que a gente conhece de leitura do Capital, na medida em que nós estamos conseguindo ler os 3 livros. Ah, E não, com agora certeza. vamos partir para o livro 4, que é a teoria sobre a mais-valia. Eu não sei de outro grupo que tenha conseguido chegar, inclusive, até o. Então, por exemplo, eu participei de uma defesa de TCC lá na filosofia, Uhum. e era sobre Marx, alienação e tal. Até era aquela professora, como é que chama? A orientadora. Mas, enfim, estava lá um professor da economia, que eu sei que ele tem uma disciplina de leitura do Capital. Acho que não é só uma disciplina, não. Ele tem um grupo de leitura do Capital. E ele falou, né, a gente fica só no livro 1. Claro, É, até porque
A universidade é quase incompatível com isso que nós estamos fazendo, né, Alana? Sim. Porque na universidade, o que não cabe num semestre é muito difícil de administrar. Você vê, nós temos um sistema de matrícula por disciplina, e aí você tem um grupo de pessoas num semestre e um outro diferente no outro, né? Então, se você, eventualmente, forçando a barra, consegue fazer o pessoal ler o livro 1 num semestre, já vai ficar difícil dar continuidade no segundo. Então, você tem que descolar das disciplinas e fazer como nós estamos fazendo aqui, num programa de leitura à parte, com ritmo próprio. Você viu, hoje à noite teria, agora às 7h30, teria um debate do livro 1. Mas aí, sábado ainda, o menino entrou em contato comigo e falou: ó, temos uma prova de medieval na segunda, não dá para adiar. Eu falei, vamos adiar, claro. Senão você cria um estresse muito grande. O Sim. pessoal não vai ler, vai dar prioridade para a prova, né? Então, não é nenhuma decisão adiar, é uma inevitabilidade. Ou seja, determinar o ritmo como nós determinamos, né? Agora, o segredo disso é ficar ali. Semana após semana, semestre após semestre, de repente você já leu tudo. É isso. Eu tenho comprometimento de ler. Acho que essa que é a coisa de ter o encontro, para mim, a importância é que antes eu sei que eu tenho que ler. Claro, claro. Aí eu Eu acho muito importante isso também, a gente lê porque vai ter que debater lá na frente. Então, para mim, muito do coletivo, assim, da demanda. É uma espécie de determinação social da leitura, né? Eu não posso ler, senão não vou conseguir debater, né? Tipo E assim, eu tenho que reler também, porque os capítulos são longos e o argumento do Marx é complexo, né? sim. Você fica com aquilo na memória, mas em linhas muito genéricas, né? Você perde, às vezes, posições fundamentais, né? Então, ele tem que estar E aí, relendo. é isso, tá morrendo, não, mas vamos pelo menos fazer aquela leitura para entender o debate. Pois é. Não, e eu vejo com o pessoal aí da segunda, que o pessoal está lendo assim com afinco, para participar mesmo. Sim. Vem com as dúvidas e vem com as posições, com questões muito pertinentes, né? Isso é ótimo. Já houve uma erosão no grande número, que sempre É há, normal. mas ainda tem um grande número participando, né? Aham. Estou achando muito interessante, né? O pessoal Uhum. que está segurando a barra até. Porque o grande obstáculo é a forma do valor, né? Que Sim. é essa parte que nós ultrapassamos agora. Sim. Então, quem passa isso e consegue Seguir tranquilo. resistir à tentação de parar, aí Não. Depois sim, de passar disso aí, não tem, agora vai. vai. Não sei, Alana, acho que é isso. É isso. Você teria mais alguma questão para levantar? Hoje não. Alana, eu não sei se você viu que a Gabi compartilhou um livro agora em espanhol Não cheguei a ver. no grupo. Depois eu baixei o livro em inglês, inclusive eu estava esperando lá a reunião do colegiado da educação especial e, e li o capítulo 6 porque me chamou a atenção, porque o capítulo 6 falava em Fordismo, né? Aham. Então, é esse livro aqui, Agora eu vi aqui, ó. do Robert Chapman, chamado O Império da Normalidade.
Eu achei muito importante o capítulo 6, e agora eu vou ler o livro todo, em que ele faz uma análise da estruturação do keynesianismo, da, da organização da produção pelo Ford, etc., né? Certamente ele foi inspirado pela leitura do Gramsci, mas eu achei um livro assim extremamente promissor para a gente discutir o capital no mundo contemporâneo. E a gente vê que é um cara que está familiarizado com a obra do Marx. Sim. Eu achei legal. Eu acho que não tem em português, mas espanhol e inglês. Gosto do tema. Que a gente tem um projeto aí mais à frente de tentar ler uma obra do Gramsci, né? Discutir. Sim. Ah, esse aí eu acho que vai ser. E talvez vão pensar uma coisa assim para o próximo semestre, né? Uhum. A Tamara, inclusive, falou: vou ter que parar agora, porque eu estou cheia de coisa do doutorado e tudo mais. Mas a hora que vocês começarem a obra do Gramsci, eu quero participar. É isso. Tô pelo Gramsci também. E uma parte daquelas notas sobre Maquiavel é exatamente sobre o Fordismo, né? Uhum. O Ford era um fascista, né? Ele era um cara antissemita. Ele é o único empresário americano citado na primeira edição do Mein Kampf do Hitler. Aí, na segunda edição, o Hitler tirou o nome, mas deixou lá um segmento do empresariado americano, Maravilha. que é o útero no qual se gestou o Trump, né? Sim. É por isso que eu acho importante a gente ler o Mein Kampf para ver essa gênese, né? Coragem. Aquele livro Como as Democracias Morrem é um livro também interessante porque os autores analisam a grande influência que o nazismo teve nos Estados Unidos. Tinha um padre americano lá que conseguiu uma popularidade incrível defendendo teses do nazismo, né? Então, eles estavam tentando mostrar, só um pouquinho que é a minha neta querendo jogar Roblox. Que amor. Laura, Laura, não posso, estou trabalhando, depois eu converso com você. Daqui a pouco, tá? O que você está jogando? Ah, desligou. Que amor. Para jogar. Não, ela não quer, ela quer mostrar o desempenho dela no jogo. Então, ela compartilha a tela e é coisa de luta, né? Ela está lutando e matando todo mundo. Ai, amo. Até esqueci o que ele estava falando. Ah, sim. Então, foi um livro escrito quando o Trump foi eleito pela primeira vez. Uma parte da intelectualidade entrou em pânico, né? E começou a analisar o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E aí eles fazem um histórico desse segmento de ultradireita com grande afluência de massa nos Estados Unidos desde os anos 20. Não é uma coisa nova.
muito bem estabelecido. E claro que entrelaçado com aquela estrutura racista, Ku Klux Klan, mas imbricado nos partidos americanos, em movimentos sociais diversos, nas igrejas. E a gente está replicando mais ou menos esse desenvolvimento, né? E replicando também no sentido cronológico, né? Estado Novo, depois o caminho para a ditadura, a própria ditadura, a herança que ela deixa e que se reativa em novas conjunturas, né? Você vê, o governador do estado de São Paulo está lá brigando com o Supremo para manter as escolas cívico-militares. No gatilho, para a abertura de novas escolas cívicos militares, tem mais de 100 projetos, mais de 100 escolas em que os pais já aprovaram. Então, isso mostra a influência da direita na sociedade, né? Total. Vamos ver o desdobramento disso. Então tá, Alana. Talvez a gente possa ficar por aqui e parte nova para discutir segunda que vem. Tá bom. Agora, a gente está chegando ao finzinho, né? Mais 3 ou 4 semanas a gente conclui o livro 2. Mas eu acho que essa parte é muito importante também, porque nas 2 primeiras partes, ele analisou a circulação do capital individual. Agora ele está analisando a circulação do capital global, né? Que é mais complicado, ele faz modelos matemáticos pesados, né? Talvez hoje com o computador fosse mais simples, mas o que ele fez na época realmente, lendo, a gente vê os limites do modelo. Sim. Mas a gente vê também o quanto é difícil o desenvolvimento daqueles modelos. Sim. Não é algo trivial, né? Só um cérebro privilegiado como o dele, né? Uma capacidade de trabalho, né? Poderia desenvolver, né? Então tá. Então tá. Se cuida. Boa semana. Pois é, agora com o novo Papa, né? O novo Papa. O Paspalhão 14. Vamos lá. Falou, Alana. Alô, se cuida. No outro. Tchau, tchau. Tchau.